Você sabia que a fibrilação atrial, também conhecida como FA, é uma das arritmias mais prevalentes no mundo e boa parte das vezes pode ser assintomática? Se não sabe ou quer saber mais sobre a fibrilação atrial, assista esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês como ela acontece, quais os fatores de risco, quais os sintomas e quais as opções de tratamento você pode ter. Mas afinal, o que é fibrilação atrial? A fibrilação atrial é uma das arritmias mais comuns. Nós encontramos aqui no consultório de cardiologia, nos pronto-socorro, nas unidades de internação. Consiste em que o nosso coração ele tem uma parte superior que nós chamamos de átrios e tem uma parte inferior que nós chamamos de ventrículos. Então, o que é a fibrilação atrial? O batimento cardíaco ele acontece de maneira sincronizada, de maneira rítmica, ou seja, primeiramente o átrio contrai, manda sangue para os ventrículos, e o ventrículo contrai e manda sangue para o pulmão ou para o restante do nosso corpo. Então, o que é a fibrilação atrial, afinal? A fibrilação atrial, ela é uma desorganização dos batimentos dos átrios. Os átrios, eles não contraem de maneira adequada, passam a bater numa velocidade muito maior do que o habitual, de maneira totalmente desorganizada. Isso pode levar a sintomas ou não nos nossos pacientes. Quais as causas da fibrilação atrial? Cada caso é um caso, como quase tudo na medicina, depende de cada situação. Mas existem fatores de risco que favorecem o surgimento da fibrilação atrial. Entre esses fatores de risco, podemos citar idade avançada. A fibrilação atrial ela é muito mais comum nos idosos. Isso porque o coração, à medida que a gente vai envelhecendo, começa a ficar mais fibrosado, com mais cicatrizes. Histórico familiar de fibrilação atrial também é um fator de risco. A pessoa também venha ter uma fibrilação atrial. Se alguém da sua família tem ou já teve fibrilação atrial, você teria um maior risco de apresentar também a fibrilação atrial. Então fique atento. As doenças cardíacas, como hipertensão, quem já infartou, por exemplo, quem tem um problema valvular, principalmente na válvula mitral, tem um fator de risco maior de vir desenvolver um quadro de fibrilação atrial. Mais uma vez, o estilo de vida ruim pode predispor ao aparecimento de insuficiência cardíaca. Então, por exemplo, pessoas que têm excesso de ingestão alcoólica, bebem demais, têm um risco aumentado de desenvolver fibrilação atrial. Pessoas obesas têm um risco maior de ter fibrilação atrial. Os tabagistas, quanto mais você fuma, maior esse risco de desenvolver fibrilação atrial. Quem dorme mal, quem tem apneia do sono, é muito comum ter fibrilação atrial. Inclusive, eu tenho um paciente, um amigo que atualmente mora em Portugal, e ele só fazia fibrilação atrial durante o sono. O primeiro holter que ele fez, ele ficou por fibrilação atrial por aproximadamente 9 horas do período de sono. Durante o dia, a arritmia desapareceu. Isso porque quando você tem apneia, você respira mal, oxigena mal todo o seu corpo, o coração reage dessa maneira, com uma arritmia. Mas quais são os sintomas da fibrilação atrial? Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas não sentem nada e quando vêm descobrir que tem a fibrilação atrial, é através de consulta de rotina com o clínico, com o cardiologista, alguém que vai escutar o coração daquele paciente percebe que o coração não bate de maneira uniforme. Essa é uma das possibilidades. E existem os sintomas mais comuns, sendo o mais frequente dele a palpitação, ou seja, você percebe que o coração às vezes está batendo mais forte, está batendo mais acelerado, às vezes falha. Você pode ficar, por exemplo, mais cansado, mais fadigado, não consegue fazer longas caminhadas ou uma carga de exercício que antes era fácil, sem nenhuma dificuldade para você. Pode ter sensação também de tontura, uma vertigem inexplicada, assim, do nada, falta de ar, que é aquela dificuldade para respirar, algumas vezes aos esforços, outras vezes até mesmo repouso. Alguns pacientes têm um mal-estar no peito, não sabe dizer se é dor, só falam que é uma agonia, um mal-estar geral, fraqueza. Esse é um sintoma também muito frequente, além da palpitação. E lembre-se, nem todo mundo que tem fibrilação atrial vai ter sintoma.
Então daí a importância de você fazer seu check-up regularmente, preferencialmente com cardiologista, onde lá você vai realizar um eletrocardiograma. Esse é o diagnóstico padrão ouro para o diagnóstico de fibrilação atrial naquele momento. Outras situações pode ser diagnosticado através desses relógios inteligentes. Já existem algumas marcas onde é possível realizar um eletrocardiograma pelo próprio relógio e aí fazer o diagnóstico de fibrilação atrial ou ritmo sinusal, que é o ritmo normal, que é o que nós desejamos sempre. Quais os exames que nós médicos costumamos pedir para fazer esse diagnóstico de fibrilação atrial? O eletrocardiograma é o exame mais simples, mais barato, acessível na maioria das cidades aqui do nosso país. Temos também a opção de fazer um Holter de 24 horas, porque algumas pessoas não têm a fibrilação atrial constante, ela tem alguns períodos do dia. Então, um Holter de 24 horas aumenta a chance de nós diagnosticarmos a fibrilação atrial. E é importante também realizarmos exames sanguíneos, para avaliarmos função renal, para avaliarmos como estão os eletrólitos daquele paciente, magnésio, sódio, potássio. Avaliar a função da tireoide também é muito importante, porque a tireoide é quem regula nosso metabolismo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a importância dos hormônios da tireoide, comenta aqui embaixo no vídeo. Eu posso fazer um vídeo especificamente falando desse assunto. E por que você deve fazer seu check-up para tentar descobrir se você tem fibrilação atrial ou não. Porque as consequências, as complicações da fibrilação atrial podem ser muito desastrosas. A mais temida dela é o acidente vascular cerebral, popular AVC ou derrame. A pessoa que tem fibrilação atrial ela tem um risco muito aumentado de formar coágulos dentro do átrio. E esse coágulo, eventualmente, quando ele se solta, onde ele vai parar, ele vai causar um estrago. O mais temível dele é no cérebro, porque pode deixar sequelas irreversíveis. Mas se por acaso esse coágulo vai para sua perna, por exemplo, pode causar uma necrose na sua perna, para que caso o atendimento seja rápido e eficaz, pode ser que você não tenha nenhuma sequela nessa situação. Mas quando esse coágulo vai para o cérebro, o risco de uma sequela permanente é muito grande. Daí a importância, teve palpitação, corre no médico, corre no pronto-socorro para avaliar se você eventualmente pode estar com a fibrilação atrial e já dar sequência no tratamento mais adequado. Outra complicação que a fibrilação atrial pode levar é a insuficiência cardíaca, aquele quadro do coração não consegue bombear sangue de maneira adequada para suprir todas as necessidades do corpo, de oxigênio e demais nutrientes. Inclusive aqui no canal eu já tenho um vídeo sobre insuficiência cardíaca. Confere lá. Agora você deve estar curioso, querendo saber qual o tratamento da fibrilação atrial. Existem várias opções de tratamento e, como quase tudo na cardiologia, depende da característica individual daquele paciente que está tendo a fibrilação atrial. Mas antes de falar do tratamento, se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito, curta, toca o sininho e compartilha. Assim você pode compartilhar esse conhecimento e ajudar alguém a saber um pouco mais e prevenir as consequências de uma eventual fibrilação atrial. Opções de tratamento da fibrilação atrial. Em primeiro lugar, reverter a fibrilação atrial o mais rápido possível, porque os estudos têm mostrado que quanto mais tempo você fica em fibrilação atrial, maior o risco de formar coágulos no seu coração e ter as complicações, eventual dissolução desse coágulo. E para isso nós usamos medicações que são anticoagulantes, para evitar que forme coágulo no coração. Temos também medicações que fazem com que o ritmo de fibrilação atrial retorne ao ritmo sinusal, que é o ritmo padrão. Em alguns casos, há necessidade do que nós chamamos de cardioversão elétrica. O que é isso, doutor Cid, cardioversão elétrica? O paciente ele é sedado, dorme e dá um choquinho no coração. Com isso, nós conseguimos fazer um reset nos batimentos cardíacos e todas as células do coração passam a contrair no mesmo tempo, retornando ao ritmo sinusal. Existe também a possibilidade, a opção de fazer uma ablação por catéter. E o que é isso? Através de um cateterismo especial, um eletrodo vai lá no coração do paciente, identifica a região onde está começando a fibrilação atrial e isola aquela região para aquela região, digamos assim, não ficar revoltada e causar toda essa bagunça, o ritmo cardíaco que a fibrilação atrial ocasiona. E existe também opções de implantar alguns dispositivos semelhante a marca-passo para controlar o ritmo cardíaco. Mas isso seria uma indicação mais rara. O habitual é o quê? Anticoagulante, combater
fatores de risco, controlar peso, evitar excesso de álcool, fazer atividade física, ter qualidade de sono. Tudo isso ajuda para que você não tenha recidivas da fibrilação atrial e tenha qualidade de vida, não somente pensando na FA, mas como uma saúde como um todo. Reforçando as medidas de estilo de vida saudável, pare de fumar, evite excesso de bebida alcoólica, faça atividade física, controle estresse, faça meditação, faça alguma coisa que lhe deixe calmo, baixe os níveis de adrenalina, cortisol. Isso ajuda tanto a prevenir como tratar esses eventos, esses episódios de fibrilação atrial. Tenha uma alimentação saudável, rica em fibras, vegetais, leguminosas, coma o que Deus criou. Essa é a melhor alimentação para o seu corpo, não somente para o seu coração, sua mente, seus músculos. Isso é importantíssimo para quem quer viver bastante e com qualidade. Não esqueça isso. Gostou dessas informações? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe. Somente através do compartilhamento de informações podemos prevenir e evitar várias doenças aí dos nossos amigos, nossos familiares. Conto com o seu compartilhamento. Até o próximo vídeo.